aqui nessa carcaça aí também. Dá pra ver essa carcaça aí? Deixa eu ver. Não dá pra ver a carcaça. Aqui dá, né? Essa carcaça aqui, ó. Tá vendo? Então, é sobre isso que a gente vai falar detalhadamente, a importância de entender o funcionamento do pistão na hora do diagnóstico também. Nós temos esse daqui também, um pacote todo armado no tambor, tá? O tambor e o pistão. Esse daqui é um sistema CXT40, esse aqui é um TF72. Ó, aqui tem uma variedade de pistões e tem muito mais modelo ainda de pistões, tá? E para a gente falar, eu resolvi deixar essa live para hoje, porque ontem eu percebi que era falar sobre pistões é bom mostrando, né, gente? Concordam? Então aqui estamos nós, vamos nessa, né? Tá falando, melando a mão e procurando limpar a mão, certo? Então é isso. São vários formatos, tá? E é sobre isso que a gente vai estar falando. Boa noite mais uma vez. Boa noite, mecânica top. Como é que tá? Boa noite. Quanto tempo, mecânica top? Não falo com você. O pacote de embreagem pode queimar por conta de um pistão, tá? Então vamos lá, né? É. Vamos lá. Esse pistão que você pegou aí de que câmbio? CXT40, todos aqui, ó. CXT40. CXT30 é muito parecido, um pouco menor, tá? Muda o diâmetro do pistão. Mas esses quatro aqui, CXT40. Esse aqui é um TF72. Vai estar falando sobre pistão, mas se alguém tiver Isso. alguma outra... É porque a gente dúvida bota ou- um tema para ter uma alavancada, né? Mas fiquem à Isso. vontade, à vontade. Começo logo com a pergunta. Qual é a funcionalidade do pistão no câmbio? Então, vamos pegar esse daqui que está armado, tá? Isso aqui é um câmbio U240, né? Aqui os anéis de interfone tá aqui. Antônio está falando aqui, é outro tipo de câmbio, se não é o L4. Não tem opção do L4 aí não, né? Tenho sim. Eles querem L4, é? Seja bom, né? Uhum. Então vamos lá, licença. Ele pegado do L4. Pega ali, ó. Lá. Você pode estar falando do outro, mas é interessante falar do L4, né? Então, aqui ele está armado o pacote. Aqui eu tenho um pacote de E2 e E1, certo? E2 aqui e E1 aqui. São os dois pacotes. Mas a ideia também é mostrar que a funcionalidade de todos é a mesma coisa. A diferença é que pistões ele vai trabalhar no pacote de freio ou de embreagem. Todo mundo sabe que freio está agarrado aonde? Freio, o pacote está agarrado na carcaça. Aqui. Antes de começar, como você começou a falar do T40, Leandro está perguntando, esse modelo de câmbio equipa quais carros? Ah, sim, é porque a família T, né? A família T é T30, T40, T45, T31. São câmbios que vai na linha GM, Track, o T40 é Track. Entendeu? O T30 é Spin, Cobalt, Cruiser, T30. É um câmbio de uns pacotes um pouco menor. Entendeu? É a família T30, T40, entendeu? É a família T. Eu chamo de família T. Então, assim, esses pistões aqui é da linha GM. Esse daqui, Toyota, é um câmbio iSim, tá? Esse daqui também é do mesmo câmbio, o 240. Esse e esse. Esses três aqui, tá? Esse é um pistão de um pacote de freio, tá? Esse aqui é o que a gente chama de direta, é o C2, certo? Esse câmbio vai ter 6 pacotes. Tem 2 pacotes de um drive, que é esse aqui, que é uma embreagem, e esse pacote de gás já é o mesmo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui dentro vai um conjunto de mola, tá? Aqui tem um conjunto de mola. Então, o que é que acontece? Eu tô com isso aqui desmontado para você ver depois de montado, mas aqui vai um conjunto de mola. Aqui, esse aqui, Antônio, é do câmbio que você me mostrou a foto hoje. O seu câmbio é um 01M, certo? Isso aqui também está no New Beetle. No seu tá no Golf, aqui tá no New Beetle, mas é o mesmo câmbio. Então, aqui você vê que a única mola, olha o tamanho da grossura da mola, né? Tem pacote que vai ser
monte de mola. Essas ranhuras aqui, ó, são as molas que encaixam aqui. Qual é a função da mola? É quando aplica, que recebe a pressão, ele desloca e vai fazer atuar aqui nesse discos aqui. Então, quando junta os discos aqui, aí faz a embreagem, certo? Então, o que acontece? Todo o câmbio, o princípio de funcionamento, seja freio, embreagem, os pistões, é esse aí. Se você basicamente perceber, isso se chama de pistões vulcanizados. É bom encostar assim mais. Aqui é um pistão novo. Vocês conhecem essa criança? Essa criança aqui é um pistão de E2 do câmbio AL4, tá? Esse aqui nunca foi usado. Então, é um pistão vulcanizado. Esse aqui é um pistão que não sofre reparo, ou seja, pifou é outro, tá? Ele tá aqui, ó. Ele é esse aqui, tá armado aqui. É porque aqui por cima dele tem um pistão de reação, tá? Então, aqui vai debaixo tem as molas e ele tá aqui assim, ó. Nessa base aqui. Então, ele é E2. Então, quando dá pressão aqui, ele tá dentro de um corpo, de um tambor. Ele recebe a pressão do óleo aqui, ele desloca. Então, quando ele desloca, tem um pacote de embreagem aqui, como aqui tá aqui, ó. Observe que isso aqui tem folga, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, aqui vai pegar o tambor aqui. Então tem disco que tá ligado aqui e tem disco que tá ligado, esses dentes tá aqui por fora, ele já vai pegar em outro tambor, tá? Então como é que eu preciso, para fazer a embreagem, eu preciso fazer a ligação dessa peça com a outra peça que tá aqui. Esses que são os dentes expostos aqui, ó. Então ele vai ligar no tambor que vai pegar aqui. E aqui, ó, se olhar direitinho aqui, tem um espaçozinho que um disco ele tá ligado a essa parte e esse disco que tem um dente tá ligado à parte que vai pegar aqui nessa parte interna, certo? Obrigado. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é um conjunto de C1, tá? Isso aqui pega assim, ó. Mas esse aqui pega na parte dianteira da caixa. Esse aqui vai pegar na parte dianteira da caixa. Então, você tem aqui esse conjunto, tá? Você tá vendo que aqui, ó, torna um único eixo, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui vai estar ligado ao conversor de torque. A bomba tá aqui. Então, as solenoides vai dar a abertura, abrir e fechar no momento exato, de acordo com a função que ela vai querer. Então, vai carregar aqui esse pacote. Aqui é C1, tá? Ela, nesse câmbio ela trabalha o tempo todo, só não na ré. Então, aqui, ó, eu tenho esse pacote aqui, tá ligado ao conversor. Certo? Quando recebe pressão, esses discos aqui que tá ligado aqui, ó, junto e é como se tornasse uma única peça. Então, o movimento que está ocorrendo aqui é transferido para aqui, fazendo um movimento que vai pro diferencial, tá? Então, o que é que acontece? Isso é lindo, maravilhoso. Olha só. O que é que acontece? Qual é a questão? Aqui dentro tem um pistão, tá? Que vai ser desse modelo aqui, menor do que esse, mas desse modelo. Observe que ele vai ter um O-ring aqui e aqui. A vantagem que eu acho desse modelo de pistão é que você trocando o O-ring resolve. Agora, claro, e é evidente que um jogo de junta de um carro desse é R$ 2.500, certo? Isso vem no jogo de junta, às vezes você vai nas casas de retentores, né, que vende O-rings, compra e nem sempre, na maioria das vezes, não presta. Porque às vezes ele é meio quadradinho, entendeu? A altura também não corresponde, né? Isso, é meio complicado. Então, mas mesmo assim, esse modelo de pistão, eu acho que ele é mais resistente. Esse modelo aqui, eu acho não, tenho certeza, tá? Então, esse aqui é um câmbio TF72, mas o câmbio que eu estou mostrando mais aqui é o 240. Ele vai ter dois de vulcanizado, dois jogos de pistões vulcanizado, que vai ser o C2 e o C3, são pistões vulcanizados. Já os 3 pacotes de freio e de C1, que é esse daqui, é nesse modelo aqui, tá? Mas todos 6 pacotes, o pistão é fundamental. O que é que acontece muitas vezes? Ele dá vazamento, não acopla direito, não dá pressão suficiente para segurar, e é por isso que às vezes dá tranco, é por isso que às vezes dá deslizamento de embreagem, por conta que o pistão não está trabalhando corretamente. Às vezes tem folga, é porque comeu os discos de composito, de aço também, entendeu? Então, para que haja a função da embreagem, o pistão tem que atuar, né? E nisso aí o óleo é primordial, porque o óleo é que vai manter encharcado todo o sistema, a lubrificação e a pressão.
O óleo tanto ele faz a lubrificação como também a pressão hidráulica para que haja a transformação do movimento. Entendeu? Antônio colocou aqui, você falou, o valor, né? Do câmbio? Do 01? Não, você falou o valor da peça do tambor, foi? Não, eu falei o jogo de junta. O jogo de junta. Aí ele botou, eita, já pula de 5 para 7 mil. Entenda, Antônio, 5 mil reais é a mão de obra. Não é você que tem que estar preocupado com isso, não, Antônio. A peça é com o cliente. Aí quando abre o câmbio, é que você vai ver o que precisa e passa o orçamento para o cliente. A sua mão de obra não tem nada a ver com isso. A questão que se vale a pena ou não gastar, isso é com o cliente. É o cliente que vai decidir. É como eu já disse, a gente não quer trabalhar para todo mundo, mas há uma clientela sedenta para resolver o problema dela. Isso. A questão é que não tem profissional para resolver, eu estou dizendo que eu estou no ramo. Heraldo, até uma bobina falhando dá sintoma no câmbio. Sim, exatamente. É o que está acontecendo com esse carro, Heraldo, com esse Cerato. Então, recapitulando, nós temos aqui, né, um pacote do nosso curso, que é o pacote, quem conhece esse pacote já viu esse pacote aqui, que é o pacote de AL4. Aqui nós temos o eixo e o pacote de E1 e E2, tá? Esse disco aqui, ó, é de E1, que está apoiado aqui. E aqui dentro, que está sendo os discos, é E2. Câmbio L4 é interessante como ele funciona, porque eu acho um câmbio simples, mas por alguns detalhes, em relação ao câmbio L4 e o 240 é muito mais complicado, entendeu? Muito mais complicado. Heraldo botou aqui, Joca, na minha linha de pensamento, os pistões com desgaste gera um atraso na troca de marcha? Pode sim, porque ele vai gerar, porque até que aplique, não só... Porque um conjunto vai depender do seguinte, você tem os discos aqui, né? Esses discos aqui tá os discos. Então, Heraldo, a importância, ó, folga excessiva vai trazer isso. Mas assim, se deixar justo demais também pode queimar a embreagem, o conjunto de disco, né? Então assim, um pistão com problema, ele vai diminuir a pressão, porque assim, principalmente porque freio, ele geralmente dá 100% de vedação. Você vai testar no manômetro e ele vai dar 100% de vedação. Já no de embreagem, ele sempre tem uma perca por causa do funcionamento dos anéis aqui, né? Então não tem como não ter uma perca é normal. Então assim, é muito vital, Heraldo, você tá ligado nessa questão do vazamento. Por isso que tem que ter um manômetro para medir a tolerância, entendeu? No caso, é uma média de 10% ou menos de 10% a perca. Agora, claro que tem alguns macetes que na hora de montar e testar, ele pode ficar vazando o tempo todo. E às vezes não está com problema, é o jeito de testar, entendeu? Que aí a gente pode estar conversando sobre isso uma outra hora. Mas, para vedar, né? Mas, enfim, é fundamental que, por exemplo, vocês não acreditam, mas às vezes você pega um O-ring, ó, esses pistões aqui mesmo, se for olhar aqui, ele tá cheio de estria, entendeu? O próprio desgaste do câmbio vai sujando o óleo e com o tempo vai acumulando sujeira naquela base, aí ela vai indo, vai trabalhando e aí, se você olhar com a lupa, você vai ver que tá todo estriado. Aí não vai dar 100%, entendeu? Ainda aqui que não vai dar 100%. E aí há uma perca e aí queima a embreagem. E muitas vezes vai dar uma questão de queimar. Quando geralmente queima o pacote de embreagem, é por conta disso. É por falta de pressão, ou seja, a pressão tem, mas muitas vezes não está dando pressão por um vazamento de um O-ring, um vazamento de um anel de Teflon, um vazamento de uma bucha, um câmbio L4 bucha, dá muito essa situação, tá? Tem a maneira de testar isso aí, se vocês não entenderem lá no curso, me fala que a gente monta a explicação, filma aqui montando a explicação, tá? Então assim, é fundamental a questão da vedação. Vedação é fundamental. Então o pistão tem que estar bem, mas às vezes o pistão está bem, mas a bucha está estragada, mas o anel de Teflon está estragado. Então... E jamais colocar um similar, né? Tem que ser Sim, de qualidade. De qualidade. O que acontece é o seguinte, ó. É você ter capacidade, estar posicionado para ganhar o dinheiro. Entendeu? Ter ferramenta, ter conhecimento, curso técnico na área para poder ganhar o dinheiro. Então pistão é fundamental, aonde está tudo. Entendeu? Então às vezes você vai abrir um câmbio. Às vezes o câmbio, quer ver um câmbio que dá problema só no filtro, a L4 dá. E um câmbio que dá muito é o 6A6MF e o 6A6GF, que é o câmbio que um é um pouco maior do que o outro, que é da linha Kia Hyundai. Esse câmbio
Ele gosta também de folgar um parafuso, mas dá muito problema de pistão por conta... Pistão ou filtro? Filtro, sim. Mas acaba estragando por falta de lubrificação. Mas aí você vai, tira e troca só o filtro. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes... E tem que abrir o câmbio, né? Tem que abrir o câmbio. O câmbio da linha Hyundai de 4 marchas, o filtro só é tirar o cárter, tá ali. Mas no caso desse modelo de câmbio, tá dentro do câmbio. Tem que abrir as bandas do câmbio para poder trocar, para tirar a bomba para poder trocar. Aí você vai, amigo, e não revisa um câmbio desse. Já tem folga. Aí depois você armar, pouco tempo depois ele tá mostrando outras falhas. Entendeu? Você botou aqui, gosta de queimar o freio da baixa de ré. Sim. Então, e a questão é essa. Então, às vezes, a questão é fazer o que já tem que ser feito. No caso desse do filtro, o que é que eu oriento? Pela minha experiência, pegando um câmbio desse, troca o jogo de junta. Pronto. Ele já não vai ter essa questão dos discos de vulcanizado, que são mais caros. Heraldo está perguntando aqui, quando desgasta o alojamento dos pistões, tem reparo? Não. A depender que seja só um calinho, você vai dar um polimentozinho, Heraldo, com a lixinha e vai resolver. Se você perceber assim que é uma coisa muito pequena, você arma e testa, né? Mas nem sempre tem. Se for uma cinta, cria uma cinta, entendeu? Um vinco grosso. Aí você vai lixar ali e vai ficar ovalizado, entendeu? Só se for uma coisa pequenininha, você perceber. Tipo assim, às vezes, ó, você olha assim, tá perfeitinho. Você lava no querosene assim, fica brilhando novinho. Aí você olha e não vê nada. Por isso a necessidade de ter uma lupa, viu, pessoal? Tem que ter lupa. Lupa não é um negócio caro, né? Que você vai ali, olha. Aí você, vixe, como isso aqui tá arranhado. Aí nesse caso aí, que só tá vendo na lupa, você geralmente dá um polimento. Com a mão mesmo, vai pegar uma lixa bem fininha ali. E aí resolve. Entendeu? Nessa situação aí. Mas se já for vincos que você veja, a questão é essa aí. A questão de solenoide, às vezes também acontece isso aí também. Sim, então é isso. O que é que acontece? Quando aplica aqui, ó, a pressão aqui, isso aqui desloca. Então, juntando esta parte daqui, né, que aqui é uma única peça, né? Passando o movimento para outra parte interna. Que é, no caso, isso aqui, ó. No caso desse conjunto aqui, é assim. Observe que aqui está girando, ó. Tá vendo? Está girando aqui. Quando aplica a pressão aqui, isso aqui se torna uma peça só. Você não consegue girar aqui. Entendeu? E aí vem o funcionamento do pacote de embreagem. É assim que funciona. Seja de ré, seja de drive, primeira, segunda, terceira. Vocês já entenderam o que faz o câmbio fazer o primeira, segunda, terceira, é a combinação de embreagem? Porque assim, embreagem de primeira, então é pacote tal. Não, aquele pacote trabalha mais de uma aplicação, entendeu? Às vezes, por exemplo, no câmbio L4, você tem primeira marcha, quem vai ser aplicado é tá? E freio de F3, tá? Aí você vai ter uma ré, o E1 continua aplicado e freio de F2. Aí o que acontece? De primeira você vai para a segunda. Na segunda marcha você vai ter o pacote de E2 e freio, continua freio de, ó, vamos falar em sequência. Câmbio aplicou primeira marcha, o câmbio L4 aplicou a primeira marcha. Ele aplicou a primeira marcha, então eu tenho aplicado E1, um pacote de E1 com freio de F3. Segunda marcha, desativa E1 e aplica E2 e F3 continua aplicado. Terceira marcha, aí eu tenho duas embreagens aplicadas e nenhum freio. Vai ser E1 e E2. Ou seja, E2 continua, quando passa para a terceira, o E2 continua aplicado e aplica E1 também. Aí na quarta marcha fica E2 e freio F1. O freio F1 só é aplicado na quarta marcha. Então quando você começa a entender isso, para você ver uma falha no câmbio, que marcha é que está com falha aí? Pronto, a não ser que o câmbio seja bem desgastado aí, o correto, a depender da falha, um câmbio AL4, você tem possibilidade de abrir ele pelo fundo e fazer o reparo. Mas o que pega é que você tem muito câmbio hoje no mercado que ele já tem desgaste de cinta. E para trocar uma cinta de F3, aí tem que abrir o câmbio. Uma cinta de F2, você ainda consegue trocar só abrindo o fundo do câmbio. Tem alguns macetes, mas consegue. Mas é aconselhável nesse caso aí abrir o câmbio todo, entendeu? Porque você não vai fazer meia boca. Às vezes você está se metendo no problema, entendeu? Então é isso. Pistões é fundamental
questão do pistão. Quando você vai ver, ao mesmo tempo que é uma coisa complexa, câmbio, cara, é uma delícia. Por que delícia? Porque aqui para nós, eu quero me envolver financeiramente com coisas que me dão resultado. Porque se não me der resultado financeiro, nem o dinheiro da live eu vou ter, gente. Porque tem que ter internet, tem que ter bom equipamento. Então não dá. Eduardo colocou aqui, qual o máximo de carrinho aguenta um câmbio? Depende. Depende muito. Condições de uso, né? Um câmbio em média, Eduardo, ele aguenta 200, 300 mil, vai depender do câmbio. Né? Agora, câmbio, uma L4 com 100 mil, 120 mil, tá com problema. Não é que ele vai ter reparo, entendeu? Você quer dizer sem fazer reparo nenhum, né? Se fazer, a cada 50 mil a troca de óleo, se esse 50 mil for suave, se for um regime pesado, aí 30 mil. Entendeu? Tem uma certa lógica. Vocês já entenderam essa questão de troca de óleo quando eu falo que tem uma quilometragem silenciosa para a manutenção de motor e câmbio, né? Até de rolamentos. Por exemplo, eu moro em Feira de Santana, de Salvador para Feira são 100 km. Joca, você precisa de quanto tempo para poder... Tem gente que faz 1 hora de relógio, mas eu vou botar 2 horas, 1 hora porque também já é um absurdo também. Mas eu vou botar 2 horas que você faça 100 km de Feira a Salvador em 2 horas. Tá, e numa cidade como Feira de Santana, uma cidade média, quanto de horas um Uber precisa? Bota o Uber porque trabalha com carro. Para juntar 100 km, ele precisa de quantas horas? Rodando com o carro, não é com o dia passou, não. É rodando com o carro. É uma média de 10 a 12 horas. Só teve um que falou 8 horas, mas a maioria é 10, 12 horas. 10 horas dividido por 2, que é 2 horas, vai dar 5 vezes mais. Então, isso quer dizer, se eu troco um óleo de motor com 10 mil, um carro que roda mais viajando, fazendo pista, BR, ele com 5 mil, ele está bem pior do que os 10 mil na pista. Ficar bem atento, né, quando pegar carro, que é bem importante saber se o carro, se é Uber, entendeu? Se trabalha com transporte, exatamente, se trabalha no gás, tudo isso tem que levar se essa quilometragem, ela é... Por isso a avaliação do óleo. Às vezes um carro tem 30 mil, o óleo está mais gastado que o outro tem 50. Entendeu? É uma média. Por quê? Às vezes aquele carro rodou muito em zona urbana. A troca de marcha é maior. Para em sinaleira, engarrafamento, sinaleira fecha, sinaleira abre, lá vai em regime mais forçado e o motor está funcionando, o campo está funcionando e a quilometragem não está contando. Entendeu? Então, isso vai variar muito, Eduardo. Vai variar muito de quem usa, mas uma média é essa aí. Quanto de peso carrega também, exatamente, né? Pois é. Tem que entender o seguinte, ó. Eu estou dizendo direto, câmbio é coisa boa de se mexer, porque tem ganho financeiro. A gente está aqui para diminuir a dificuldade. Não falta serviço. Não falta serviço. Falta gente para trabalhar. Ou seja, não é à toa as oficinas que trabalham com câmbio só vive cheia e há uma demora para entregar o serviço. Porque o serviço realmente já é demorado, porque assim, você vai desarmar um câmbio e esse câmbio você vai fazer um orçamento, você vai enviar a conversão para um canto, pegar a peça em outro lugar, exatamente. Mas super compensa. É o que eu estava falando ontem. Problema só é problema se não tem quem resolva. Se tem quem resolva, é oportunidade. Bote na sua cabeça. É sua oportunidade. E você que faz isso. Entendeu? É você que vai fazer isso. Aí o Fabrício colocou aqui. Tem outra lógica do óleo. A aplicação da embreagem do conversor. Se o veículo usa em cidade, nem aplica a embreagem do conversor direito. Sim. Com isso, o elemento de transferência de torque é o óleo, elevando os níveis de temperatura do óleo e sua degradação. Meu aluno dando aula. Meu aluno dando aula. Muito bem, Fabrício. Muito bem, porque tem câmbio aí que só vai passando. Esse câmbio 240 mesmo, só na quarta marcha que passa o low carb, né? Aí dá para perceber, né, que existem vários fatores, por isso há necessidade de, primeira coisa que faz, ouvir o cliente. Agora, ouvir e saber peneirar, né? Tem hora de ouvir e tem hora de não ouvir. Isso. Ou seja, o diagnóstico começa aí. Inicialmente você ouve o cliente, aí você não vai fechar um diagnóstico só porque o cliente falou. Depois, para revisar, quando a situação é meio complicada, aí torna a ouvir de novo, ele já solta mais coisa. Porque às vezes tem cliente que fantasia. Aí quando teve um carro mesmo que chegou aqui,
para trocar o trocador de calor. Tá? Depois que esse carro tá aqui, que mexe, aparece uma coisa. Esse carro foi de enchente. Mas ele não falou logo, entendeu? Ele falou depois que eu fui mexendo no carro. Que a situação foi complicando. E aí eu percebi que esse carro... As pessoas mentem ou omite. Omite. O que acontece é o seguinte, esse carro mesmo aí, foi depois que eu fui perceber que ele tinha sido enchente. Aí quando a gente obteve essa informação, aí o olhar já mudou. Exatamente. Entendeu? Mudou completamente e conseguiu resolver a situação. Trazendo para a importância do que a gente está falando aqui em relação ao pistão, então vocês percebem que é um conjunto de coisas que faz o funcionamento do câmbio e que é uma coisa linda e maravilhosa. Uma estratégia que eu tenho. Quando eu começo a mexer com uma coisa nova, eu começo a falar sobre aquilo com os clientes, dando aula aos clientes sobre aquilo. E você mostra conhecimento, passa confiança. O cara percebe que você, e isso que você falando, você também está fixando na sua mente. Entendeu? Eu não entendi o que o Eduardo colocou aqui. Fizemos 3 esse mês. Só estou enrolado com o Power Shift. É isso? Sim. Ele ainda não terminou o Power Shift. E você disse que ia mandar os códigos de falha, não sei o que, não mandou? O que é que tá vendo? Me conta aí. Você já viu, ele tá entrando as marchas marchas ímpares, não tá entrando as pares. Você poderia falar sobre o preço que você cobra de mão de obra no câmbio? Ele não é querendo entrar na sua semana, é querendo incentivar os colegas a falarem. Não importa se não é o preço que eu cobro, entendeu? Mas eu quero saber assim, porque é a questão de passar aqui no grupo, incentivando esse grupo a perceber que não é só eu só que tem um preço, né? E não é coisa do outro mundo. Mas não é mesmo. Porque eu também não sou de outro mundo, não sou desse. Fizemos o Corolla por 12 mil, mas isso aí com peças, né? Mas a tua mão de obra fica por quanto? A gente trabalha muito em cima da mão de obra. Gente, nessa joca. Aí 5 mil a 8 mil, isso. Viu aí? Sobre isso. É isso, Eduardo. Obrigado pelo incentivo. Estão se sentindo incentivados, gente? Vamos nessa. Eduardo é um aluno que já trabalha com câmbio e já cobra esse valor. Ele mora em outro estado. Mato Grosso, né? Mato Grosso. Mato E é isso, Grosso. o preço é esse. Entendeu? Não tem nada de extraordinário. É porque, assim, quando você não está acostumado, né? A ter uma mão de obra nesse valor, aí você assusta um pouco. Eu até entendo assim, o cliente que nunca teve um carro automático, e aí compra um carro automático, e quando começa a dar problema, ele é de Mato Grosso do Sul, ele toma um susto, entendeu? Quando dá um problema, tal, que ele vê o preço da mão de obra, a gente percebe nitidamente. Eu digo, não, eu entendo, porque assim, nunca teve, né? Um carro automático, e assim, tem pessoas que perguntam um e a outro tal, mas tem gente que só vai realmente procurar saber do assunto quando está no problema, entendeu? E tem clientes assim, mas cabe a gente conscientizar. Então existe esse susto, mas as pessoas que já estão acostumados com carro com câmbio automático, que quando dá um problema, já sabe. É isso, às vezes a pessoa quer pagar, mas ela quer saber porque ela está pagando. E Eduardo é divisa com o Paraguai. E é isso, gente. Então até amanhã na nossa live compartilhada. Sim. E tamo junto, viu, Antônio? Amanhã eu vou mandar pra você o diagrama. Se eu demorar de ligar, me deu uma louca, vou mandar pra você do câmbio 01M. Esse é o câmbio que você me mostrou hoje aí, viu? Esse valor de... É 1.500 a 1.800? Ou é 15 mil? Troca de óleo. Tá. Sim. Entendeu? É isso aí.